5 casos de experiências de quase-morte que vão abalar suas crenças. Descubra o que realmente acontece além do limiar da vida e da morte em nossa fascinante exploração das experiências de quase-morte. Neste vídeo, mergulhamos em 5 histórias inspiradoras, desde os encontros inexplicáveis de uma criança até a jornada transformadora de um neurocirurgião através de um coma, que desafiam nossa compreensão do pós-vida e da consciência humana. Essas narrativas notáveis não apenas cativam, mas também fornecem insights profundos sobre os mistérios da existência, desafiando explicações científicas. E se a morte pudesse ser de alguma forma reversível? Estamos prontos para desafiar nossas crenças e mergulhar profundamente nesses mistérios? Junte-se a nós enquanto exploramos esses relatos extraordinários que prometem fazer você repensar tudo o que sabe sobre o fim da vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar se você está intrigado por esses relatos misteriosos. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo instigante e abra sua mente para novas ideias. Cada playlist é uma janela para enriquecer seu conhecimento. Relatos de experiências de quase-morte. Primeira história surpreendente. A visão de Cotton volta 3 anos atrás. Imagine uma criança de apenas 3 anos enfrentando uma situação de vida ou morte. Cotton Bola não era apenas uma criança enfrentando uma cirurgia de emergência devido a um apêndice rompido. Ele estava prestes a ter uma experiência que transcenderia a compreensão coletiva de vida e morte. Levado às pressas para o hospital, com a infecção já se espalhando pelo corpo, seus pais esperavam temendo o pior. A cirurgia foi um sucesso e Cotton voltou para casa, alívio para todos, mas o verdadeiro mistério começou meses depois, quando Cotton revelou o inimaginável. Eu vi Jesus e o Sr. Pop, disse inocentemente. Jesus apareceu em um manto branco com marcas óbvias de crucificação. Ao lado de Cotton estava seu avô, Sr. Pop, que havia falecido antes que ele fosse velho o suficiente para se lembrar dele. O mais chocante é que seu pai nunca havia falado sobre o Sr. Pop para Cotton, tornando esse encontro ainda mais inexplicável. E não parou por aí. Cotton tinha algo mais a dizer. Algo que deixaria sua mãe perplexa. Ele perguntou sobre sua outra irmã. Na mente de sua mãe, Cotton só tinha uma irmã canina, Casey. No entanto, Cotton revelou que a outra irmã havia morrido em seu útero, algo que ele só poderia saber se, de fato, algo extraordinário tivesse acontecido naquela sala de operação. Não só esse relato inspirou um livro, Heaven is for Real, mas também nos desafia a repensar o que sabemos sobre o pós-vida. A história de Cotton não é apenas um relato de uma experiência de quase-morte, é um convite para explorar os mistérios mais profundos do universo e de nossa própria existência. Segunda história inacreditável. O retorno de Rita Isabel durante o parto. Uma queda de uma escada no 8º mês de gravidez colocou Rita Isabel em uma situação de vida ou morte enquanto ela se preparava para o nascimento de sua filha Sofia. Rita, uma professora resoluta de Rio Grande do Sul, encontrou-se à beira do inexplicável. Durante os momentos críticos, ela experimentou algo que mudaria sua percepção de vida e morte para sempre. Foi como ser puxada para uma luz brilhante, descreveu Rita. Ela se encontrou em um lugar de beleza indescritível, um ambiente que parecia mais uma cena do paraíso, com pessoas caminhando e conversando pacificamente. Naquele momento de serenidade absoluta, uma voz profunda e reconfortante interveio. Você precisa voltar, seus filhos ainda precisam de você. Aquela voz trouxe Rita de volta à realidade, à sua maca no hospital. Quando Rita recobrou a consciência, uma enfermeira ao seu lado informou-a de algo chocante. Ela havia sido considerada clinicamente morta durante o procedimento. Os sinais vitais de Rita estavam paralisados, marcando o que, para muitos, seria um ponto sem retorno. Rita guardou esse segredo profundo até 2012, quando decidiu compartilhar sua experiência em uma entrevista reveladora ao Globo Repórter. Não só essa história sobrevive como um testemunho pessoal de um fenômeno extraordinário, mas também como um lembrete poderoso de que há mistérios entre a vida e a morte que ainda estão longe de serem completamente compreendidos. Terceiro relato fascinante. A jornada de Alexander muito além da vida. Imagine um renomado neurocirurgião, Dr. Alexander,
que sempre acreditou que a morte era o fim absoluto de nossa existência. No entanto, em 2008, aos 54 anos, sua vida e crenças foram colocadas à prova de forma dramática. Ele contraiu uma rara forma de meningite bacteriana e, em questão de horas, encontrou-se em um coma profundo, onde permaneceu por 7 dias. O que aconteceu durante esse tempo desafiou todas as suas convicções anteriores. Durante o coma, Alexander teve uma experiência que descreveu como a ausência total do corpo, com apenas sua consciência vagando livremente. Ele não tinha memórias de sua vida, de seus filhos ou de sua identidade. Inicialmente, encontrou-se em um ambiente sombrio e lamacento, mas não demorou muito para que essa visão desoladora se transformasse completamente. De repente, ele foi transportado para um vasto vale luminoso, um lugar de vegetação exuberante, flores vibrantes e borboletas dançantes. Lá, Alexander encontrou um espírito feminino com asas, vestida de forma simples, que lhe transmitiu uma sensação profunda de paz e compreensão. Essa experiência foi tão impactante que o levou a questionar tudo o que sabia sobre a vida, a morte e a existência da consciência além do funcionamento físico do cérebro. Motivado por essa jornada além do explicável, Alexander decidiu compartilhar sua experiência no livro Proof of Heaven. Após 2 anos de busca por uma explicação científica e não encontrando respostas que justificassem suas experiências apenas como flutuações neurológicas, ele se convenceu de que o que experimentou era verdadeiramente inexplicável pelos padrões científicos atuais. Quarto relato extraordinário: a escolha e a cura de Anita Moorjani. Anita Moorjani enfrentou uma árdua batalha de 4 anos contra o câncer, durante a qual ela passou por sessões de quimioterapia extenuantes. Infelizmente, seu corpo eventualmente parou de responder ao tratamento e o câncer se espalhou, levando a uma falência múltipla dos órgãos. Os médicos então informaram que Anita não poderia mais lutar contra a doença. Diante de um cenário tão sombrio, ela foi hospitalizada e foi então que sua vida tomou um rumo inesperado. Durante sua hospitalização, Anita teve uma experiência de quase morte que transformou completamente sua existência. Ela encontrou sua melhor amiga, que havia falecido de câncer, um reencontro emocional que trouxe grande tristeza, mas também imenso alívio e paz. Nesse momento transcendental, Anita foi confrontada com uma escolha crucial: retornar à vida ou avançar para a morte. O lugar era tão acolhedor que ela hesitou, mas sentiu que, se escolhesse voltar, seria curada. Escolhendo retornar, Anita acordou no hospital com uma clareza surpreendente. Ela descreveu com precisão tudo o que ocorreu na sala de operação, mesmo estando em coma. Seu médico ficou surpreso ao ser reconhecido por ela imediatamente. Milagrosamente, a saúde de Anita melhorou rapidamente e ela recebeu alta em pouco tempo, para surpresa de todos. Os exames médicos mostraram que não havia mais vestígios de câncer em seu corpo. A história de Anita não é apenas uma história de sobrevivência, é um testemunho do poder da experiência humana no limiar entre a vida e a morte. Ela compartilhou essa notável jornada no livro Dying to Beam, inspirando milhares de pessoas com sua incrível história de recuperação e renovação. Quinto relato chocante: o encontro momentoso de Kristen. Kristen, uma jovem cuja vida mudou drasticamente após um terrível acidente de carro, encontrou-se entre a vida e a morte após sofrer hemorragia interna e um corte profundo perto de seu coração. Levado às pressas para o hospital, os médicos começaram uma tentativa desesperada de parar o sangramento. No entanto, durante o procedimento, seu coração parou. Naquele momento crítico, Kristen teve uma experiência que desafia qualquer explicação racional. Ela relatou que seu corpo saiu da sala de operação, transportando-a para um lugar de beleza luminosa e encantadora. Era um mundo como a Terra, mas com cores muito mais vibrantes e uma atmosfera acolhedora. O chão era tão macio que parecia feito de algodão, descreveu ela, observando que estava descalça e podia sentir a textura suave sob seus pés. Lá, ela ouviu alguém chamar seu nome e viu 2 figuras se aproximando. Eram seus avós, que Kristen conhecia apenas por fotos, pois haviam falecido muitos anos antes. Esse encontro trouxe uma sensação de paz e familiaridade, como se ela estivesse em casa.
Enquanto isso, na sala de operação, o cirurgião e sua equipe lutavam desesperadamente para salvar sua vida, empregando técnicas avançadas de estimulação cardíaca. Após cerca de 2 horas de esforço intenso, Kristen foi revivida e acordou chorando, uma reação incomum para tais circunstâncias. Ela categoricamente afirmou que o que experimentou não foi um sonho, mas uma realidade palpável e profundamente marcante. A história de Kristen não apenas sobrevive como um testemunho da tenacidade humana, mas também como um convite para questionar e explorar os mistérios do pós-vida. Conclusão. Chegamos ao fim de nossa extraordinária jornada através de 5 relatos impressionantes de experiências de quase morte. Cada uma dessas narrativas não só nos comove, mas também nos desafia a ponderar sobre a profundidade do que acontece após a morte e se há algo além do alcance de nossa compreensão atual. Desde encontros emocionantes com entes queridos que já nos deixaram até vislumbres de lugares que parecem pertencer a um mundo completamente diferente, essas experiências levantam uma série de questões intrigantes que continuam a desafiar os limites da ciência. Se você ficou fascinado por essas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Deixe seu like se essas narrativas tocaram seu coração e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Quem sabe, eles também possam ter experiências semelhantes para contar, ou isso pode abrir um diálogo sobre os grandes mistérios da vida e da morte. Agradecemos sua companhia nesta exploração dos enigmas mais profundos da existência humana. Obrigado por assistir e até a próxima.